الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أزكى صلاة وأتم تسليم وبعد. Caros irmãos e irmãs, sintam-se cumprimentados com a saudação do Islã. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Gostaria, antes de mais, agradecer ao nosso MC por ter dito que eu não tenho mais nada para falar. Já falei tudo, o estoque já acabou. Portanto, conforme muito bem disse, فَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Recorde, repita, porque esta repetição beneficia aos crentes. Crentes. Portanto, é para beneficiar os crentes a repetição. Antes de ir para aquilo que é repetição, gostaria de parabenizar aos nossos hufaz aqui no Masjid e que fizeram Salat al-Tarawih no parque, e agradecer ao Bay Khalid e a sua família que acomodaram os nossos hafiz em sua casa após a chuva torrencial que criou algum constrangimento no local onde estão a fazer o Salat al-Tarawih. Alhamdulillah, que Allah subhanahu wa ta'ala recompense-os pela vontade, e não só o outro irmão que acomodou outra equipa de hafiz, não é, aqui perto, como chama? Hanif, 3 estrelas, pai de Talha. Alhamdulillah, também acomodou outro grupo de hufaz. Portanto, é a oportunidade que nós temos de fazer os nossos hafiz fazerem a revisão da porção toda do Coran que eles memorizaram. Portanto, foi uma oportunidade, sem dúvidas, de enaltecer e pedir que Allah subhanahu wa ta'ala abençoe essas famílias, abençoe os hufazes, não é? E abençoe o nosso imam e líder aqui da equipa do Salat al-Tarawih no Masjid Fuyud al-Islam, Sheikh Abdurrahman Ravat. Portanto, ele deixou-nos uma batata quente, alhamdulillah, foi fazer Umrah. Noutros tempos era uma aflição enorme quando o Sheikh não estivesse. Estávamos todos aflitos, porque ele é aqui no Masjid aquele exemplo do profeta sallallahu alaihi wasallam quando fosse para uma batalha. Quando o profeta fosse para a batalha e no seu regresso, ele sempre deixava um homem atrás que vinha para apanhar o que deixassem cair, o que a delegação perdesse. Então este grupo apanhava e fazia chegar. Aqui o nosso último homem, não é? Defesa, não é um jogo de ontem. O nosso último homem, defesa, é o Sheikh Abdurrahman, alhamdulillah, uma capacidade de hifz enorme. Se alguém, por algum lapso, deixasse uma palavra e não conseguíssemos atempadamente corrigir, ele estava sempre como backup, o último homem, a corrigir os erros todos. É um mérito. E não só falar da qualidade dele, não estou aqui para falar da qualidade, mas sim o mérito que ele tem. Uma pessoa muito humilde mesmo. Que Allah subhanahu wa ta'ala mantenha-o, que Allah dê firmeza. Um dos melhores hafiz que eu conheço, e eu repito a história que sempre tenho contado, nunca vi ele se atrapalhar no Salat al-Tarawih. A única vez que lhe vi atrapalhado, ele disse que não sabia onde estava a estudar, mas estava a estudar certo. Isso ficou marcado. E nós logo ficamos, não é, ficamos nervosos. Hoje, alhamdulillah, não é? Vocês têm testemunhado, tentamos imitar. E se você não consegue se tornar como alguém, pelo menos imita. Então, o Sheikh sempre fez o Khatm al-Quran aqui no Salat. E foi algo que eu pessoalmente sempre invejar no bom sentido, no sentido positivo. E o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: "La hasada illa fi ithnatayn." Não há inveja senão em 2 momentos, que é uma inveja boa. Não é inveja de fazer com que uma dádiva seja retirada, mas sim uma inveja, não é, de admiração. Portanto, eu admirava nisso. Então eu também comecei a imitar. Fiz no primeiro ano, fiz até 3 juzes, a pressão era muito alta, desisti, mas ele continuava a fazer. Fui pela segunda vez, fui voltando de trás para frente, últimos 10 juzes, a pressão era muito alta, desisti.
Mas pela terceira vez ele sempre ia incentivar, Sheikh, vai. Então fiz uma volta de trás para frente. Quando cheguei à frente, eu já comecei a ir para trás. Alhamdulillah, isso vai na conta do Sheikh Abdul Rahman, imitando ele. Ele deixou de fazer, porque alguém já está a fazer por ele. Já fizemos aqui 14 khatm, imitando o Sheikh Abdul Rahman, aquilo que ele fazia. Mostra aqui a dedicação dele pelo Coran, mesmo sem saber onde está a estudar certo. Isto é mérito. Portanto, gostaria, neste curto intervalo de tempo, falar um pouquinho do Coran. Hoje é dia em que fizemos Khatm al-Quran, não acabamos com o Coran. Não acabamos com o Coran. Vão acabar com o Coran quando? Nós não estamos para acabar com o Coran. Nós fizemos Khatma, mas aqui o Sheikh terminou, logo voltou outra vez Alif Lam Mim. Quer dizer, isto é ciclo. Constantemente nós temos que mantermos-nos ligados com o Coran. E não só, por que não? Se o profeta sallallahu alaihi wasallam diz, conforme o hadith do Uthman bin Affan radiyallahu anhu, khayrukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. O melhor dentre vós é aquele que aprende e ensina o Coran. Então todos nós temos que ter esta inclinação de aprender o Coran. Iremos aqui falar alguns momentos em que o Coran dialoga conosco, fala conosco, para ver se nós conseguimos tirar alguma lição do Coran. Nós temos tanto respeito pelo Coran, mas ao mesmo tempo nós negligenciamos esse Coran, não damos valor a este Coran, não damos valor. E nós nos preocupamos, que é uma preocupação boa, fazer os nossos filhos hufaz, hafiz al-Quran, hafiz al-Quran. Quando se fala de hafiz al-Quran, voltando na terminologia do hadith, terminologia do fuqaha, hafiz al-Quran é alim. Hafiz al-Quran é aquele que entende o Quran. Hafiz al-Quran é aquele que sabe o que o Quran está a dizer. Nós conhecemos a passagem em que os hufaz, no incidente de Bir Mauna, onde 60 hufaz foram martirizados. 60 hufaz. Esses hufaz, a história menciona isso e os ulamãs são unânimes. Esses hufaz eram ulamã, eram pessoas que entendiam aquilo que o Coran está a dizer. O Coran está para ser recitado, mas ser percebido o seu conteúdo. Entendermos o conteúdo. Nos preocupamos sim para fazermos nossos filhos do hufaz do Coran. É bom memorizar o Coran, mas não pode parar aí. O hadith que nós interpretamos, por vezes somos tendenciosos. O hadith diz, aquele que memorizar o Coran, hadith narrado por Ali bin Abi Talib, hadith encontra-se no Musnad Ahmad, encontra-se no Tirmidhi, encontra-se no Musnad Ad-Darmi, encontra-se no Ibn Majah. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz, man qara al-Quran, man qara al-Quran, aquele que recitar o Coran. Conjugando contra o hadith, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz, yuqalu li sahibil Quran, será dito para aquela pessoa que estava engajada com o Coran, a pessoa dedicada ao Coran, a pessoa que memorizou o Coran, independentemente de ter terminado a memorização do Coran todo ou não. Será dito para este indivíduo, iqra wartaqi warattil kama kunta turattilu fi dunya fa inna manzilatak inda akhir ayatin taqra'uha. Este hadith não está a dizer que será o hafiz do Coran. Atenção, eu falo li sahib al Quran, a pessoa que vai recitar o Coran, que recita constantemente o Coran, a pessoa que tem o Coran memorizado, independentemente de ser ele todo ou não. E o hadith deixa-nos claro, fa inna manzilatak, o teu lugar será onde você recitar o último versículo do Coran. Quer dizer, uns memorizaram o Coran todo, outros não memorizaram o Coran todo. Há pessoas que estão ligadas ao Coran, não memorizaram o Coran todo. Esses hafiz que foram mortos no Bir Mauna não tinham memorizado o Coran todo, porque o Coran nem sequer havia sido revelado na íntegra, na totalidade. Portanto, aqui quero, em primeiro lugar, chamar a atenção a nossa ligação para com o Coran. Algumas pessoas interpretam, e hoje ouvi isso, que este sahib al-Quran será dito para recitar e subir os degraus. Diz que não pode recitar numa melodia rápida,
Porque se vai ficar encravado no meio, não vai chegar lá no topo. Que interpretação é esta? Que interpretação é esta? Subhanallah. Não quer dizer que você tem... Imaginemos, eu só tenho um juz. Sei que vou recitar onde eu parar, é o meu lugar. Vou lentissimamente. Por quê? Porque eu quero chegar lá no topo. E aquele que é hafiz, né, habituou aqui a escorrida 360 por hora, ele vai ficar talvez no 5º andar. Não é este alcance. O alcance do hadith está a dizer que, de acordo com a porção do Corão que você memorizou, é onde você vai parar. É onde você vai parar. Se você memorizou o Corão todo, você vai chegar lá no top. Não simplesmente você vai se recitar rápido. Se você aqui no Dunya recita rápido, lá você também vai recitar rápido e vai ficar stuck no 5º andar. Não é este alcance do hadith do profeta sallallahu alaihi wasallam. Portanto, é importante nós sabermos que se você não consegue se tornar hafiz, recitar, memorizar o Corão todo, memoriza quanto você puder. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz que o Suratul Mulk, o meu desejo é que o Suratul Mulk fosse memorizado pelo meu ummat todo. Memoriza Suratul Mulk, memoriza Suratul Waqiah, memoriza Suratul Kahf, memoriza Surat Al-Baqarah, memoriza Surat Ali Imran. Esses 2 surats irão interceder a Allah no dia de Qiyamah, não é? Surat Al-Baqarah e Ali Imran serão os primeiros a interceder. Se você não consegue memorizar o Corão todo, memoriza a porção que você puder. Faça a intenção até de memorizar todo ele, mas não pare. Não pare. Não acha que já é tarde para memorizar o Corão. Memoriza. Hadith do Bukhari. Imam Bukhari traz isso ta'liqan, uma metodologia que Imam Bukhari tinha de trazer um título para defender a sua posição, onde os sahabas diziam que nós aprendemos o Islã já na 3ª idade. Já estávamos na 3ª idade e aprendemos o Corão. Hoje nós vemos a história se repetir. Pessoas, senhoras, nos seus 80 e tal anos, a memorizar o Corão. Portanto, todos nós temos, alhamdulillah, o dono da anel apareceu. Eu ia dizer às nossas irmãs revistarem os maridos, se todos têm anel. Porque alguns talvez podiam propositadamente, hoje pode ser Laylatul Qadr, deixar o anel Laylatul Qadr para se distanciar. Mas creio que foi uma situação no momento da ablução, tenha esquecido o seu anel. Portanto, nós temos que nos dedicar ao Corão, aprendemos o Corão. O nosso aprender o Corão, meus respeitosos irmãos e irmãs, não pode ter um limite. O que quero aqui dizer? Não podemos achar que estamos já numa idade avançada e não temos como memorizar o Corão. Vamos começar de zero, se não somos capazes. Começamos de zero, seja na sua leitura, aprender o Nazira, a ver, vamos ao Juz Amma, vamos começar do Alif Lam Mim, o que for. Mas todos nós temos que aprender a ler o Corão. Não nos limitar na tradução do Corão, temos que ir para a recitação do Corão. O Corão, Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ. Allah diz, este livro, o Corão, que nós revelamos, é Mubarak, é abençoado. Corão é abençoado, não é sagrado. Allah chamou o Corão de Mubarak. O Corão é Mubarak, nobre. O Corão é nobre. Innahu lakitabun karim. É um livro nobre. Allah subhanahu wa ta'ala diz Mubarak. É um livro abençoado. Abençoado em quê? Quando é que este Corão foi abençoado? Em que ocasião? O que este Corão abençoa? Os ulama's mencionam desse Corão abençoa aquele que lê este Corão. Abençoa a pessoa que escuta o Corão. Abençoa aquele que aprende o Corão. Abençoa aquele que ensina o Corão. Abençoa todo aquele que está ligado ao Corão. Tudo aquilo que está ligado ao Corão, o Corão abençoa. وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا. Allah subhanahu wa ta'ala está a dizer, é um livro abençoado que revelamos para ti com um propósito. Qual é esse propósito? Liyadabbaru, para que possais refletir. Como é que você vai refletir num livro que você não entende? Nós vemos pessoas a recitar o Corão, começam a recitar e começam a chorar na sua recitação.
A pergunta é, está a chorar o quê? Se você não entende o que este Corão está a dizer, está a chorar o quê? Então, o Corão tem uma missão, nós temos um dever para com o Corão, que é a reflexão da mensagem que este Corão traz. Nós vamos a ver os momentos no Corão onde Allah subhanahu wa ta'ala menciona o Corão, no Corão, onde Allah fala de Corão no Corão. Por exemplo, Allah subhanahu wa ta'ala diz: Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Corão. É no mês de Ramadã em que o Corão foi revelado. Foi revelado para quê? Qual é o propósito deste Corão? O Corão já explica: Huda lin-nas wa bayyinatin min al-huda wal-furqan. Corão é orientação para as pessoas. Como é que você vai ter essa orientação? O Corão está a dizer que é uma orientação se você não percebe a mensagem que este Corão está a dizer. Allah subhanahu wa ta'ala diz: Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyan la'allakum ta'qilun. Allah está a dizer que nós revelamos o Corão na língua árabe para que possais refletir. Refletir o que na língua? Entender a mensagem deste Corão. Qur'anan Arabiyan, ghayra dhi iwaj. Allah está a dizer o Corão na língua árabe, sem qualquer defeito, sem qualquer tortuosidade. É o nosso Corão. ولو جعلناه قرآنا عجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. Allah diz: se nós revelássemos o Corão numa outra língua além do árabe, os árabes diriam: mas que livro é esse? É árabe ou não árabe? Allah depois diz: tem um propósito, é para esclarecer, fazer com que as pessoas sigam a mensagem do Corão. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا. Foi revelado o profeta sallallahu alaihi wasallam que um grupo de jinn disse: Inna samina Qur'anan. Qur'an, estamos falando pela menção do Qur'an no Qur'an. Inna samina Qur'anan ajaba. Nós escutamos um Qur'an, não é, admirável, Yahdi ila rushdi, que guia para a orientação. O Qur'an tem esse propósito. Como é que vai guiar para a orientação? Não é só você fazer tilawa e você encontra a orientação. Corão é para ser percebido, entendido a mensagem que este mesmo Corão traz. Afala yatadabbaruna al-Qur'an. Allah está a dizer: por acaso não refletem no Corão? Afala yatadabbaruna al-Qur'an. Não refletem no Corão? ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. Se este Corão fosse revelação de qualquer outro além de Allah, existiria muita divergência, muita incongruência neste mesmo Corão. Mas é um livro revelado por Allah subhanahu wa ta'ala. وأوحي إلي هذا القرآن لينذركم به ومن بلغ. Este Corão foi revelado a mim, لينذركم, para advertir, para demonstrar. Este é o propósito do Corão. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له. Quando o Corão for recitado, escutai atentamente. وأنصتوا لعلكم ترحمون. Não é só a sua percepção, obviamente o tilawa é querido, por isso quando o Corão é recitado deve ser escutado atentamente. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. Na verdade, este Corão orienta para aquilo que é certo. Como é que nós vamos saber o que é certo se nós não percebemos o conteúdo deste Corão? Allah subhanahu wa ta'ala diz em vários outros versículos: وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا. Neste Corão, o propósito é para vocês entenderem, tirar algum benefício da mensagem deste Corão. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. Allah revelou no Corão aquilo que é cura e misericórdia para os crentes. Cura pode ser no seu sentido direto, pode ser cura da hipocrisia, cura para a dúvida que existem nos corações das pessoas. O Corão tem este propósito. لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. Allah diz que estas são palavras de Allah. Se a humanidade, os homens e os gênios juntarem-se
para trazer um Corão igual a este Corão, jamais serão capazes. Allah lançou esse desafio, seja de 10 suras ou um só sura, não serão capazes de trazer um Corão. Hoje nós testemunhamos que Allah subhanahu wa ta'ala prometeu proteger esse livro e preservar este livro. O mundo todo, até hoje, já fez revisão do Corão todo que foi revelado a Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Em todas as partes do mundo, todos recitaram da mesma maneira como em qualquer outro lugar foi recitado. Nós acompanhamos a recitação de onde for, escutamos, está correto. Quando ele erra, sabemos que ele está errado. O Corão em toda parte do mundo foi recitado. Há cerca de 2 bilhões de muçulmanos escutaram o Corão no mês de Ramadã. O Corão todo, e em todas as partes do mundo, este Corão é igual. Em todas as partes. É um desafio para todos os outros livros. Allah subhanahu wa ta'ala prometeu preservar este Corão. Podem queimar, como a gente vê. Queimem quanto quiser, podemos até ajudar a queimar. Mas este Corão está preservado nos peitos, não é, dos hufazes. Este Corão tem um propósito de deixar a pessoa como uma pessoa felizarda. Allah diz: Ma anzalna alika al-Qur'ana litashqa. O Corão não foi revelado para você ser infeliz, infortunado. O Corão tem um propósito, é para você alcançar o sucesso. Illa tadhkiratan liman yakhsha tanzila mimman khalaqa al-arda was-samawati al-ula. Allah diz que este livro foi revelado com um propósito, é a pessoa alcançar a orientação. وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. Será queixa de Muhammad sallallahu alaihi wasallam no dia de Qiyamah. Ya Rabbi, oh Allah, inna qawmi ittakhadhu, na verdade a minha nação abandonou o Corão. Ittakhadhu hadha al-Quran mahjura. Abandonou o Corão, abandonou a sua recitação, abandonou a sua prática, abandonou o esforço de poder entender o conteúdo do Corão. Para você poder se orientar, tem que entender a mensagem. Alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana ulaika alladhina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Aqueles que escutam a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala e seguem aquele bem que está sendo exortado, Allah diz: ulaika alladhina hadahumullah. Esses são aqueles que Allah subhanahu wa ta'ala orientou. Wa ulaika hum ulul albab. E esses que são os dotados de inteligência. Wa an atlu al-Quran faman ihtada fa innama yahtadi li nafsi. Allah subhanahu wa ta'ala ordena a recitação do Corão. Com o efeito desta recitação, faman ihtada, aquele que alcançar a orientação, este foi bem sucedido. Com a recitação você alcança esta orientação. Mas como é que você vai alcançar esta orientação? É através da percepção do conteúdo deste mesmo Corão. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. Os habitantes de Meca diziam: por que este Corão não foi revelado para uma pessoa nobre daqui de Meca? Por que é Muhammad? Vejam a resposta de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah diz: Ahum yaqsimuna rahmat rabbik. Eles estão a distribuir a misericórdia de Allah. Olha, rahma, a revelação deste Corão que nós memorizamos, que nós percebemos, que nós colocamos este mesmo Corão em prática. Allah diz: nós é que fazemos esta distribuição. Este rizq é porção distribuída. Allah distribui, obviamente, pelo esforço que você faz. Allah subhanahu wa ta'ala dá o resultado, você vê por causa do esforço que você faz. Independentemente da sua idade, o esforço deve existir para que nós possamos alcançar aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala ordenou que nós todos alcancemos. وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ. Allah menciona no Corão um incidente relacionado a um grupo de jinn escutou o Corão, يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا. Quando chegaram naquele lugar onde o Corão estava a ser recitado, eles disseram: ansitu, mantenham-se em silêncio. فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ. Depois de terminar esta recitação, voltaram submissos como jinns muslims. Os jinns têm a mesma missão como os humanos, de adorar Allah subhanahu wa ta'ala, seguir a mensagem de Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ. Voltaram para as suas nações, para os seus povos, para as suas comunidades, como admoestadores, que foram advertir
este Coran que foi revelado a Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Portanto, você escutou o Coran, entendeu, aí você vai transmitir. Se você não entende o Coran, como é que você vai transmitir? Como é que você vai pôr em prática se você próprio não entende o Coran? E vejam o chamamento de Allah subhanahu wa ta'ala. Afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Será que não refletem no Coran? Não refletem? Ou existe um cadeado nos seus corações? Tem um cadeado, não reflete, está lá a recitação, mas não é tudo. É entender esta mensagem que o Coran nos traz. Allah ainda diz: "Lau anzalna hadha al-Quran ala jabal", se este Coran fosse revelado sobre uma montanha, لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله, verias esta montanha a se desfazer por completo pelo medo deste mesmo Coran, peso do Coran. Allah diz: وَحَمَلَهَا الْإِنسَانِ, o homem carregou este mesmo Coran. Allah diz para recitar o Coran, também este mesmo Coran deve ser recitado com tartil, de forma lenta, paulatinamente, recita e vais percebendo aquilo que este Coran está a dizer. E esta era a sunnah do profeta sallallahu alaihi wasallam. O profeta sallallahu alaihi wasallam recitava o Coran. Quando chegasse no ayah onde é o pedido de Jannah, o profeta sallallahu alaihi wasallam parava e pedia a Allah subhanahu wa ta'ala Jannah. Se fosse um ayah em que Allah subhanahu wa ta'ala estava a advertir do fogo do inferno, o profeta sallallahu alaihi wasallam parava e pedia refúgio. Portanto, há percepção em simultâneo. Portanto, o Coran, pesados irmãos, se nós tivermos o Coran nas nossas vidas, o nosso problema fica resolvido. Man shagalahu al-Quran, aquele que o Coran lhe ocupar de todas as outras coisas. O hadith vem: "A'taytuhu khayran mimma utiya as-sa'ilin", aquele que o Coran lhe ocupar até de fazer doa. Ele não tem tempo, porque está dedicado ao Coran. O hadith vem que Allah subhanahu wa ta'ala irá lhe conceder o melhor do que aqueles que estão a pedir Allah subhanahu wa ta'ala, por a pessoa estar ligada à palavra de Allah subhanahu wa ta'ala, ao kalamullah. Portanto, nós fizemos aqui o khatm al-Quran, sim, terminamos a recitação do Coran, e o profeta sallallahu alaihi wasallam fez isso, sempre fez isso, recitou a porção do Coran que havia sido revelado. No último ano de vida, o profeta sallallahu alaihi wasallam recitou todo o Coran com Jibril 2 vezes. Ulamás dizem que no mínimo a pessoa tem de fazer um khatma, não é, durante o Ramadã, tendo em consideração aquilo que foi prática do profeta sallallahu alaihi wasallam. Portanto, com este khatm que nós hoje fizemos, eu gostaria de exortar aos nossos irmãos, às nossas irmãs, a preocupação que todos nós temos de ter com o Coran. Aquele que sabe ler o Coran, aperfeiçoa a sua recitação. Porque há vezes em que nós recitamos o Coran, nós adulteramos o significado deste Coran. Adulteramos. O Surat al-Fatiha, como é que é a minha recitação do Surat al-Fatiha? Será que eu recito bem o Surat al-Fatiha? O Coran tem regras. Essas regras são para serem seguidas. Se nós mudamos a qualidade da letra do Coran, o significado fica deturpado. Assim como quando nós conversamos na língua portuguesa, se nós mudamos uma letra, o significado acaba sendo outro. Por exemplo, a faca, F-A-C-A, faca. Se você tira o F e põe V, o significado é outro. Deixa de ser faca, fica vaca. Caneta, você muda o T, caneta, põe C, caneca. O árabe tem muito disso. Tem muito disso. Gado, gato, em português, não é? Até às vezes temos algum problema com os nossos irmãos lá do norte, que temos que pedir eles para repetir. Disseste o quê? Mas eu disse o gado. Qual gado? Veio gado, passou aqui. Não, não é. O como passou? Fazemos às vezes só para entretê-los ou entreter a nós. Não, passou o gado. Não é gado, é gato. É gado, é isso que eu disse. Dedo, teto. Está a ver a graça? Está a ver a graça? Acontece a mesma coisa no Coran. Mesma coisa. Vamos ao Coran, exemplos do Coran. Vamos ao exemplo do Coran. Vamos Surat al-Fatiha. Surat al-Fatiha. Você vê como se recita Surat al-Fatiha. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Erros, só aqui. Nós lemos Alhamdulillah. Está errado. Não é Ale, é Al.
Hamza é daqui. É regra árabe. Alhamdulillah, não é alhamdu, não é a, é a. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Al-ha, não ha, não alhamdulillah. Não é palavra de Allah, não é Allah que diz alhamdulillah. Não, Allah diz alhamdu, ha de pato. Alhamd. O Corão é isto. O Corão é palavra de Allah, que não pode ser adulterado, não pode ser alterado. Alhamdu, não alhamdu, alhamdu lillahi Rabbil Alamin. Rabb Alam. Allah é Senhor dos mundos. Alam, Alam, plural, Alamin. Se você diz Alamin, é outra coisa, não é Allah que diz isso. Alam é dor. إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون. Se vocês sentem dor, eles também sentem a mesma dor. Esse alam é de dor. Não é Senhor das dores. Allah é Senhor do universo, dos mundos. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ra, não é Hafiz. Devem escutar. Outros podem não entender muitas coisas, mas vocês sabem erros do Corão. Existem erros maiores, erros menores. Agora dedico a vocês, não é? Se não sabem lahno jali, lahno khafi, pelo menos vocês, não é? Eles podem não entender quando eu dizer takrir, takrir que é a repetição, que acontece muito quando nós recitamos nossos irmãos Bismillahirrahmanirrahim. Rahman não existe. Está errado. Não pode acontecer. Não é assim que o Corão deve ser recitado. Você tem que recitar bem o Corão. Bismillahirrahman. Não pode, a língua não pode estremecer na parte superior, atrás dos incisores superiores. Bismillahirrahmanirrahim. Sem tremor da língua. Isso é para todos. A palavra de Allah é assim que deve ser recitada. Warattilil Qur'ana tartila. Tartil, Ali radiallahu anhu explica. Tartil significa tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. É pronunciar bem as letras e conhecer os lugares de pausa. Pausa. Você não pode parar em qualquer lugar. Não pode. Você não pode recitar no salat, achar que pode parar onde você quiser. Não pode. Você não pode recitar o Corão no salat. Ya ayyuhalladhina amanu la taqrabu salat. Esse é o waqf qabih. É uma paragem feia. Não se pode parar neste lugar. Mas você diz, mas por quê? Estou fazendo um waqf. Ainda afina uma melodia no princípio, então. Sabe o que está a dizer? Sabe o que está a dizer? Allah está a condicionar. Ya ayyuhalladhina amanu la taqrabu salata wa antum sukara. Você está a afinar o teu tajwid, mashallah. Vocês sabem que no princípio ainda o dor está para cá. Quando chega mais à frente a velocidade é muito grande. Juz 8, fast forward. Aqui ainda assim, Allah está a dizer, crentes, não aproximem o salat quando estiverem embriagados. E você diz, crentes, não aproximem o salat. Allah está a dizer, quando que você não pode fazer salat? Quando você estiver embriagado. Isso você vai aprender quando você aprender o tajwid. Tem regras, onde você pode parar, onde não pode parar. Mas existem paragens forçadas. Você parou forçadamente, porque teve que tossir, ou esqueceu a frente. Ainda tem regras para que você, como você deve recitar. Tem que fazer iada, tem que voltar uma palavra para juntar aqui com o significado. Estava aqui a dar o exemplo, estava a falar com o Sheikh no nosso salat tarawih, ontem ou antes de ontem, um dos nossos hafiz recitou uma parte do Corão, com uma melodia muito boa, que eu pessoalmente até gosto muito quando ele recita, mas o waqf onde parou, errado, não pode parar ali, nós temos que conhecer. Portanto, a busca desse conhecimento é obrigatório, nós temos que saber recitar o Corão. Estava aqui a dizer, o nosso Surat al-Fatiha, como é que é? O profeta sallallahu alaihi wasallam não disse, la salata illa bi fatihatil kitab, não há salat sem Surat al-Fatiha. E nós como é que recitamos o nosso Surat al-Fatiha? Estamos preocupados em fazer mais khatma, terminar mais vezes o Corão. Não vai pela quantidade, vai pela qualidade. Surat al-Mulk é testemunha disso. Qualidade. Nós temos que ir pela qualidade. Allah gosta quando um servo pratica uma ação,
an yutqinahu, que faça da melhor forma em tudo o que você for a fazer. Até o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ. Quando você for degolar um animal, você deve degolar da melhor forma. Esta é a ibada que nós temos que fazer nos nossos locais de trabalho, nos nossos trabalhos. Você vai fazer uma consultoria, veio alguém, o teu tratamento numa clínica privada, se você é um médico, numa clínica privada, deve ser igual num hospital público. Deve ser igual. Você está a fazer isso por Allah, está a fazer por Allah. E tratar as pessoas é nobre. Não pode ter dualidade de critério. Allah gosta quando você faz alguma coisa, uma coisa boa, faça da melhor forma aquela coisa que você está a fazer. Então nós temos que fazer a mesma coisa na nossa recitação do Coran. No nosso Surat al-Fatiha, recitarmos, sabermos que estamos a recitar para Allah subhanahu wa ta'ala, estamos a dialogar. Em particular, o Surat al-Fatiha, وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِ وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ. Os 7 grandes versículos são constantemente repetidos, o Surat al-Fatiha. O hadith vem, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz para o sahabi: لَأُعَلِّمَنَّكَ أعظم سورة في القرآن. Antes de sair do masjid, hoje vou te ensinar o maior surat no Coran. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam esteve prestes a sair do masjid. Então o sahabi disse: Ya Rasulallah, tu disseste que vais me ensinar o maior surat do Coran. O maior não em tamanho, não em quantidade de versículos, mas em termos de peso perante Allah subhanahu wa ta'ala. Então ele esperava ouvir um surah que ele estava fora do alcance dele, não é? Um surah lá mais para frente. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: Fatihatil Kitab, Suratul Fatiha. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ وَلَقَدْ أُوتِيتُ هِيَ سَبْعُ مَثَانِ وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ. São os 7 versículos constantemente repetidos em um nobre Coran. Este Suratul Fatiha que o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: é shifá. É shifá. Como é que nós recitamos o Suratul Fatiha? Só se formos a falar aqui do Suratul Fatiha, neste momento do Khatm al-Quran, nós temos que melhorar o nosso Suratul Fatiha. E quando você recita a Suratul Fatiha no teu salat, por cada versículo que você está a recitar, Allah subhanahu wa ta'ala responde. Por cada versículo que você está a recitar, seja nos louvores, seja no pedido que você faz no Suratul Fatiha, Allah subhanahu wa ta'ala está aqui a responder. Portanto, sejam os nossos hufazes que já memorizaram o Coran, fizeram o Salat al-Tarawih, eu deixo este desafio: melhorar o tajwid, recitar o Coran adequadamente. Eu estive a dar o exemplo 2 dias atrás. O Coran não é só o tajwid, a forma de pronunciar e a qualidade da letra. Qualidade da letra. Dar um exemplo: nós falamos toda hora talaq, não é? Talaq. Talaq é uma coisa, talaq é outra coisa. Allah diz: liyunzira yawmat talaq. O profeta sallallahu alaihi wasallam veio para advertir do dia talaq, do dia de talaq. Não é dia de talaq, é dia de talaq. Outro é at-talaq marratan. Talaq revogável 2 vezes. Outro é advertir o dia de talaq. Dia de talaq não é aquele dia que dizem quando dá talaq o trono de Allah estremece. Não é esse. Liyunzira yawma talaq. Talaq, boca vazia. Talaq. Quando eu fazer talaq, te dei talaq, não é? Outro é te dei talaq. Talaq é uma coisa, talaq é outra coisa. Língua árabe temos que aprender. Aqui Allah está a dizer advertir o dia de talaq, que é o dia de encontro. Você está a dizer talaq, separação. Talaq é encontro, dia de encontro. Outro é talaq de divórcio. Se você não pronunciar bem, não é? Se você no lugar de at-talaq marratan recitar at-talaq marratan, não é o que Allah disse. Talaq é muitas vezes. Encontro não é só 2 vezes, é muito mais vezes. Mas o talaq revogável 2 vezes. A terceira é irrevogável. O terceiro talaq é irrevogável. Portanto, a qualidade da letra, não é? Nosso hafiz, qualidade da letra. Pronunciar com boca cheia, pronunciar com boca vazia.
Isso é para todos nós. E vocês que já memorizaram o Corão, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: Al-Mahiru bil-Quran ma'a safaratil kiram al-barara. Aqueles que são experientes, aqueles que são dotados na sua recitação, têm domínio do Corão, estes alcançam uma posição celestial, da angelical, dos anjos. وَالَّذِي يَقْرَأ وَيَتَتَعْتَعْ. E aquele que recita e se esforça, tem dificuldade, mesmo assim não desiste, ele continua a aprender. O profeta sallallahu alaihi wasallam falahu ajran. Falahu ajran. Portanto, não podemos desistir. Não é tarde para nós. Essa é um reminder, uma recordação aos irmãos que todos nós temos que aprender a recitar o Corão. Não podemos sair deste dunya sem sabermos recitar o Corão, sabermos pelo menos Surat al-Fatiha e os 10 suras, pronunciarmos corretamente, entendermos o que as suras estão a dizer. Se nós recitarmos com a percepção o que o Corão está a dizer, subhanallah, a vida do nosso salat será diferente. Se você só memorizou o Corão, só canta, você não sabe o que está a dizer, qual é a diferença? Não gostaria de dar este exemplo, mas para servir como incentivo. Qual é a diferença de um hafiz que só decorou e um papagaio também que só decorou? Papagaio faz a mesma coisa. Hafiz não pode ser um papagaio, tem que recitar o Corão. Vocês devem entender o Corão, devem entender. Ficou alim, não ficou alim, é um assunto. O hadith, o mérito que fala de memorizar o Corão, o hadith já diz: فأحل حلالا وحرم حراما. Fez halal, lícito, o que é lícito, fez haram, o que é ilícito. Aí você alcança esta posição. O hadith de Tirmidhi, o hadith que vem no Musnad Ahmad, que vem no Ibn Majah, no Musnad Ad-Darimi, mencionam isso. Para a interseção das 10 pessoas, é verdade que alguns classificaram, é um hadith que tem kalam, não é? Há uma posição com uns dizem que o hadith não é autêntico, outros consideram o hadith como autêntico, mas como virtude das ações, aqui diz: para você alcançar este mérito de interceder a favor daquelas 10 pessoas da família que estavam destinadas ao fogo do inferno, tem uma condição. Qual é essa condição? Fazer halal o que é halal, fazer haram o que é haram, e você só pode fazer isso se você entender o que este Corão está a dizer. Portanto, que hoje não seja o dia em que nós damos talaq o nosso Corão, mas que seja o dia de talaq para o Corão. Agora entenderam a diferença? Agora entendem a importância de tajwid? Tajwid, isso, a origem da pronúncia é a mesma. É a mesma, tá e tó tem a mesma origem, mas a diferença está na qualidade da letra. Uma letra é recitada com boca vazia e outra letra é recitada com boca cheia. Isso é importante. Nós vemos bons alimos, bons, eloquentes, que vocês gostam. Faz bayan, estremece. Wallahi, se vocês soubessem, às vezes os erros são cometidos, mas não temos como, não é? São erros graves. Todos nós temos esta obrigação de aprendermos o Corão, melhorarmos a nossa recitação, porque é palavra de Allah. Primeira coisa que nós temos que ter em consideração, são palavras de Allah subhanahu wa ta'ala, e essas palavras merecem maior respeito. E essas palavras, para serem de Allah, tem que ser exatamente como o profeta sallallahu alaihi wasallam pronunciou e os sahabas pronunciaram, e este Corão foi transmitido a nós e não adulterarmos. Portanto, não pode ser hoje o dia que nós vamos nos separar do Corão, tem que ser o dia, depois de ouvirmos essas palavras, que nós vamos nos juntar com o Corão, Yawm al-Talaq e não Yawm al-Talaq, não um dia de separação, mas sim o dia que nós vamos nos juntar ao Corão. Que Allah subhanahu wa ta'ala faça com que esta repetição tenha sido benéfica, que Allah subhanahu wa ta'ala faça com que todos nós possamos nos ligar mais ao Corão e que acima de tudo aceita o nosso Corão que fizemos, o nosso Khatma, seja no Salat Tarawih ou assim a recitação particular que nós fizemos. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.